E vamos para mais um relato sobrenatural. Gente do céu, vocês não têm ideia do que me aconteceu há 20 dias atrás. Mais um acontecimento que envolve o mundo espiritual. E eu confesso a vocês que eu fiquei com muito medo, assustada e muito preocupada também. Antes de eu começar o relato, então eu já peço para você, dá um joinha aí no vídeo, comente e compartilhe. Isso é muito importante para o canal, ok? Para o engajamento do canal. E vamos a este relato, que está assim, assustador, eu posso dizer, porque isso é uma coisa que até hoje eu fiquei bastante assustada, né, com o que aconteceu. Então, um amigo meu, ele tinha combinado comigo da gente dar uma volta no centro da cidade por volta de 15 para meia-noite. Era uma sexta-feira, nós marcamos para uma sexta-feira. Então, quando chegou na sexta, ele me ligou e falou, Gelsi, eu tô passando aí. Eu falei, ok. Já estava pronta, já estava esperando. Ele passou, a gente foi dar um rolê na cidade, uma volta de carro, na cidade toda. Eu adoro isso, gente, adoro andar de carro para lá e para cá, ainda mais à noite, né? Eu sou da noite, amo a noite, e a gente foi. Demos uma volta na cidade inteira, conversamos bastante, e ele estava voltando comigo. Era por volta de 1h da manhã, quando ele falou para mim que ele conhecia um lugar que se eu queria ir, que eu iria gostar bastante, porque tinha natureza, né? Tinha árvore, bastante coisa assim. E tudo que envolve natureza, a mim me agrada muito. Então eu falei, claro, vamos sim. E a gente foi para esse lugar. Chegando lá, ele parou o carro, os vidros da porta estavam abertos, estavam baixados, né? Então eu comecei a olhar tudo aquilo, realmente. Eu falei para ele, eu falei, nossa, adorei aqui. Gostei muito. Comecei a olhar a paisagem, né? Aquela noite estava tão agradável. E aquele silêncio, grilos, né? E eu amo a noite, né, gente? Eu sou suspeita em falar, então eu tava curtindo tudo aquilo. E a gente conversando, e aí meu amigo falou para mim, você quer descer? Tem bancos ali, a gente pode sentar, né? E continuar conversando. Aí eu falei para ele, não, vou ficar aqui no carro mesmo, que tá bom. A gente continuou no carro. Gente, 20 minutos depois, eu tomei baita de um susto, porque de repente veio uma sombra de uns 2 metros, veio com tudo assim, do lado dele, o vidro estava aberto e veio com tudo assim. Eu achei, na hora, que se tratava de um assalto, que nós iríamos ser assaltados. Só que, de repente, eu também percebi que era uma sombra, não tinha pessoas, era um vulto grande, de 2 metros, e preto ainda por cima. E a gente sabe que no mundo espiritual, vultos pretos, sombras pretas, né? Então não é coisa legal, coisa boa. Então eu fiquei assim, preocupada pelo fato de ter visto esse vulto grande. Gente, tudo isso pela vidência, tá? Eu vi pela vidência. De repente, quando eu olho para o meu lado, que eu volto a olhar para a minha janela, que eu olho para frente e depois olho para o lado, o carro em volta, assim, estava cercado por vários vultos pretos. Gente do céu, eu nunca passei tanto medo como eu passei nessa noite. Vários vultos pretos cercavam o carro. E o mais intrigante disso tudo é que os outros vultos, eles tinham assim, a silhueta de um corpo humano, era só silhueta, e era preto, tudo preto, todos os vultos eram pretos, sabe assim? Então não era vulto de homem, vulto de mulher, não, tinha a silhueta de um corpo humano, era todos iguais,
e todos pretos. A única sombra grande de 2 metros era o que apareceu, que veio com tudo do lado do meu amigo, né, na porta do carro. E quando eu olhei para frente, vultos. Quando eu olho para o meu lado, vultos também. Nós estávamos cercados assim por vários vultos pretos. Gente, eu fiquei morrendo de medo com aquilo, embora eu não senti a energia daqueles vultos, se era boa ou ruim, foi neutra para mim. Mas eu fiquei preocupada, porque eu fiquei imaginando o que esses vultos querem, né? Por que esse monte de vultos aqui? Gente, mas eram muitos vultos pretos. Aí, meu amigo, ele percebeu que na hora eu mudei. Eu falei, ai, vamos embora. Ele falou, o que aconteceu? Eu falei, vamos embora daqui, vamos sair daqui. Aí ele ficou preocupado comigo, né? Ele ligou o carro e a gente saiu. Quando a gente saiu, aí eu falei para ele que eu tinha visto vários vultos pretos cercando o carro. E tinha um vulto maior de 2 metros que parou do lado dele na porta do carro. Meu amigo ficou assim, chocado. Ele ficou chocado assim, e eu fiquei aliviada quando ele conseguiu ligar o carro e sair dali. Nós saímos dali, contei para ele o que eu tinha visto, e ele, né, pegou o caminho da minha casa, trouxe, a gente até comentou alguma coisa sobre a respeito do que tinha acontecido. Eu não consegui entender. A conclusão que eu cheguei, que eu falei para ele, é que poderia ter algum mistério naquele lugar, né? Será que... Qual o histórico daquelas terras, daquele lugar? Será que coisa de 80, 100 anos atrás poderia ter sido uma fazenda? Poderia ter morrido muitas pessoas? Foi uma fazenda que tinha escravos na época? A gente não sabe, gente. Eu só sei que eram muitos vultos pretos e eu fiquei assim, chocada com aquilo, sabe? Chocada. E meu amigo ficou surpreso, assim, ele sabe, né, que eu tenho evidência, tudo, ele ficou surpreso de eu falar que eu estava vendo vários vultos cercando o carro. Então ele ficou bastante surpreso e chocado com isso. E o relato acaba assim, né? Eu não sei que vultos eram aqueles, qual era a intenção daqueles vultos. Se nós tivéssemos continuado ali, o que poderia acontecer, eu também não sei. Tanto é que eu senti que a gente deveria sair dali. E eu falei para o meu amigo, vamos embora daqui agora. Agora. E assim foi feito, ele saiu, né? Então eu não sei o porquê daqueles vultos, o porquê naquele lugar. Não sei, gente. É uma coisa que fica assim sem resposta. É uma incógnita para mim, que não vai ter resposta. E o relato acaba assim. Então passei muito medo, muito assustada pelo fato de não conseguir entender aquelas aparições, aqueles vultos. Agora, uma coisa que me chamou a atenção também, eu até já tenho aqui no canal, algum tempo atrás, eu tinha gravado um vídeo falando que um espírito tinha marcado um encontro comigo às 3 da madrugada. A gente sabe que meia-noite, 3 horas, é o horário das horas mortas, né? Ou seja, um horário propício para quê? Para acontecimentos sobrenaturais, para manifestações de espíritos e por aí vai, né? Então, na noite tem muito mistério que eu posso falar para vocês. A noite traz mistérios. Então, este lugar que o meu amigo me levou ficava perto da onde um espírito queria que eu fosse me encontrar com ele às 3 da madrugada. O local fica próximo do outro. Olha que tenebroso isso, gente. Primeiro um espírito que queria marcar um encontro comigo às 3 da madrugada. Ele queria que eu estivesse no local, ele me mostrou o local, eu conheço o local.
Ele queria que eu fosse 3 horas da madrugada. Para quê? Para que o encontro com esse espírito? O que poderia acontecer? Claro que eu não fui, né? Sem sombra de dúvida nenhuma. Eu não sei qual a intenção do espírito. Fiz várias perguntas, não me respondeu nenhuma, então eu meio que deixei para lá e não fui. Agora, o que me chamou a atenção é isso, né? O encontro era perto desse lugar onde eu vi esses vários vultos que cercaram o carro. Um local é próximo ao outro. Nossa, gente, é macabro isso, não é? Para vocês? Para mim é. É muito macabro. Imagina, o que será que teria acontecido com nós se tivéssemos ficado? O que será que teria acontecido se nós estivéssemos fora do carro? Eu fico me questionando. Agora, o que mais me intriga, o que mais fica na minha cabeça é querer entender o sentido daqueles vultos, né? Eram muitos vultos assim, naquele lugar, vultos pretos assim. Embora a energia estava neutra para mim, mas eu fiquei assim, pasma com o que eu vi, pasma, chocada, preocupada pelo fato de não saber aonde aquilo tudo ia acabar se a gente tivesse ficado. Ai, gente, é umas coisas que não tem explicação, não é verdade? E assim, eu encerro esse relato para vocês com mais um acontecimento que envolve o sobrenatural na minha vida. Beijo.